No vídeo de hoje a gente vai transformar um desenho feito num papel para um desenho digital. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e como vocês acompanham por aqui no canal, eu sempre faço os meus desenhos no papel com lápis, borrachas, canetas e tudo mais. Mas hoje a gente vai transformar um desenho que eu fiz aqui nesse sketchbook que eu vou transformar para o iPad usando o aplicativo Procreate. E eu vou mostrar o passo a passo. Eu confesso que não é assim a melhor maneira que eu gosto de desenhar, mas eu acho legal de mostrar essa forma de transformar um desenho feito no papel pro digital, porque às vezes é necessário, né? Então eu folheando aqui o meu sketchbook, eu escolhi esse desenho aqui, que eu fiz quando a gente testou os marcadores da Uhuhu, e eu vou passar ele agora pro digital e vou mostrar todo o processo, então vamos lá começar isso. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like no começo do vídeo e vamos lá. Bom, então já estou aqui com o iPad e o meu desenho que eu mostrei pra vocês, que eu fiz, inclusive, né, aqui no canal, testando os marcadores da Uhuhu. E aí, como é que vai funcionar? Eu bati uma foto já do desenho, então já passei aqui pro iPad, né, e eu vou abrir com o aplicativo Procreate. Aqui, pra vocês verem, o iPad que eu tô usando, eu acho, se eu não me engano, é o 7ª geração. E a Apple Pencil também é a da 2ª geração, eu acho. Não tenho certeza. Mas enfim, o aplicativo que eu vou usar é esse aqui, o Procreate. E eu vou abrir ele. Aí aqui nós temos os projetos que eu já fiz. E aí eu clico nessa opção Foto, que vai abrir a minha galeria. E aí eu clico em cima da imagem que eu tirei, né? A foto que eu tirei do nosso desenho. Aí, agora que vai começar o nosso processo. Sempre lembrar. Aqui a gente tem as camadas. Então, essa camada inicial que acabou de abrir é a foto. A gente vai ter que criar uma nova camada. E essa daqui é onde a gente vai fazer o nosso rascunho, digamos assim. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui, como a gente criou a 2ª camada, eu venho no pincel, escolho esboço e lápis HB, porque a gente vai fazer o contorno desse desenho. Eu uso na cor azul para não confundir com esse contorno preto que a gente já tem, né? Aí agora, com o lápis azul selecionado, eu venho e dou um zoom aqui para começar a refazer esse rascunho. Então, eu venho com o lápis e vou refazer o meu desenho, depois a gente vai fazer o contorno, fazer a pintura. Mas essa primeira parte eu venho só para delimitar o desenho, para a gente poder depois apagar a camada da foto. Apagar não, né? Mas desselecionar a camada da foto para ela não ficar aparente. E aí depois eu venho fazendo contorno e tudo mais. Então primeiro eu faço esse redesenho aqui da personagem. E como eu falei, assim, eu não sou o maior fã do desenho digital. Não por nada, assim, mas é que eu gosto de sentir, assim, a textura do papel. Eu gosto de ver qual cor que eu vou usar dos marcadores que eu tenho, né, por aqui. Porque, querendo ou não, quando a gente faz um desenho digital, a gente tem todas as cores do mundo aqui só em tocar nessa parte aqui das cores, né? Então eu não vejo muita graça, assim, sabe? Eu gosto de fazer a pintura, sentir essa pintura acontecendo, sabe? A textura do material no papel. Eu acho que isso faz a diferença. E aqui eu acho que fica meio... Eu não sinto tão... Fica meio impessoal, assim. Pode ser que eu que seja meio tradicional demais, assim. Mas a mídia tradicional eu acho que ainda tem muito o seu valor. E eu ainda prefiro muito dessa maneira. Mas, né, são gostos, eu acho isso. Pode ser que daqui a um tempo eu também mude de ideia. Mas, enfim, vantagens agora do desenho digital. É muito mais prático, você pode desenhar, assim, não que com papel e lápis não dê pra desenhar em qualquer lugar. Mas fica realmente muito mais prático aqui com o iPad e com a caneta, né? Desenhar na cama, enfim, já tem uma superfície boa pra isso. E pra quem não usou o Procreate, é muito intuitivo, assim, sabe? Muito mais intuitivo do que outros, tipo Photoshop ou Illustrator e tal. Porque na faculdade a gente acaba usando bastante Photoshop e Illustrator. Pra quem não sabe, eu faço design gráfico, né? Mas pra semestre passado, eu tive, o 2º semestre de 2023, eu tive design editorial e a gente teve que fazer um livro. Até o livro que eu fiz, as ilustrações eu fiz aqui no Illustrator mesmo, que eu achei que ia ficar mais com a pegada assim que eu queria. E inclusive até apareceu ali no começo quando eu abri o aplicativo. E aí eu fiz tudo aqui. Mas, não sei, sabe? Eu acho que no papel ainda tem muita diferença. Como eu tava falando das vantagens, né? É uma superfície muito boa, é bem lisinho, né? Afinal é uma tela. Então é muito gostoso, assim, de fazer... Passar com a caneta por cima. A única coisa, assim, né? Que tem que estar carregado, tem essas questões assim. Mas realmente vai viajar, desenhar em outros lugares, assim... É muito mais prático e faz muito mais sentido, às vezes, assim, né?
até mais leve do que ficar carregando um sketchbook, né, que é cheio de folhas. Então tem várias questões. Eu acho que vai muito do que você quer para o seu desenho e das condições que você vai estar enquanto está fazendo esse desenho. Porque se você vai, sei lá, precisa fazer uma entrega e vai viajar, leva o iPad, vê se tá tudo certo em fazer um desenho digital, né? Mas leva o iPad que vai ser muito mais prático. Mas eu acho que nessa questão de ter um diferencial, assim, a não ser que você manje muito de desenho digital, que não é o meu caso, eu acho que o desenho tradicional tem um toque mais diferenciado, assim, sabe? Eu prefiro e eu acho muito mais divertido de fazer e muito mais... eu não sei, eu acho que eu consigo elaborar muito melhor. Bom, aí agora que a gente já refez, né, esse rascunho, eu posso vir aqui nas camadas e desselecionar a parte da foto que a gente vai ter só o nosso desenho, como se fosse o rascunho. Aí agora, que a gente já tem o rascunho, né, eu fiz aqui uma nova camada, onde a gente vai fazer o contorno. Para o contorno, eu venho aqui em pincel, em tinta, e eu uso o Syrup, que ele é como se fosse uma caneta brush, na cor preta, né? Então a gente consegue ter essa variação do traço bem próximo de uma caneta brush, que é como eu gosto de fazer os rascunhos, os contornos. Então agora eu vou vir e vou contornar todo o desenho, e aí eu volto pra gente fazer a pintura, porque realmente o contorno é muito parecido como eu faço com os meus desenhos tradicionais. Eu vou variando bastante o traço, então acho que não tem muito segredo. Agora eu vou só fazer isso e eu volto pra pintura, que tem uma manhãzinha bem legal de escolher as cores mais próximas do desenho original. Pronto, ó, daí agora com o contorno todo pronto, eu posso vir aqui nas camadas e desligar a parte do rascunho que vai ficar só o contorno. Obviamente que agora para pintura eu crio uma nova camada e eu mantenho esse pincel Syrup para fazer a pintura, que eu acho que fica muito bom. Aí um truquezinho legal, que nem eu falei, para escolher o tom certo, eu religo aqui a camada que eu fiz a foto e com o dedo mesmo eu seguro em cima e ele vai selecionar a cor. Aí eu seleciono aqui, fico na camada da pintura, eu já vou ter aqui a cor que eu usei para fazer o meu próprio desenho tradicional, mas que eu posso usar aqui agora para fazer a pintura digital. Ele seleciona essa cor. E outra coisa é passar essa camada da pintura para baixo do contorno, porque daí a pintura vai ficar embaixo do contorno e não vai sujar o nosso desenho, digamos assim. Uma outra coisa legal do Procreate é que você pode contornar só a área que você quer que fique essa cor. Então, por exemplo, eu vou contornar só a parte da pele, e aí depois é só eu arrastar a cor para cima de onde eu fiz esse contorno, que ele já vai preencher sozinho. E também, enquanto a gente está fazendo esse desenho, enquanto a gente está nessa tela, digamos assim, o próprio aplicativo já está gravando todo o processo. Então, tudo que a gente está passando aqui na tela tá indo para esse processo, que vai no final, a gente pode salvar como um vídeo e rever, assim, tudo que a gente fez, como que a gente fez cada etapa. E isso também acho bem legal. Ele resume, acho que em 30 segundos ou menos, enfim. E aí você pode, sei lá, postar o seu processo, enfim, fazer o que quiser daí. Mas eu acho isso bem legal, é bem diferente assim, né? No tradicional não dá pra fazer isso, a não ser que você grave, sei lá, com o celular ou com uma câmera. Então aqui eu fiz o contorno dessa parte do rosto, né? E vamos ver se funcionou. Aí eu pego aqui a bolinha e arrasto pra cima e ele já vai preencher. Aqui na orelha também, e vou fazer isso no pescoço. Acho que eu vou primeiro fazer todas as bases, digamos assim, pra depois eu vir sombreando. Então eu vou botar todas as cores e aí depois eu posso sombrear, que eu descobri... Descobri não, né? Mas é que com as coisas que eu fui aprendendo na faculdade, eu uso mais... Quer dizer, na verdade, da faculdade a gente usa bastante Illustrator e Photoshop. Para fazer as thumbs aqui do canal, eu fui fuçando, né, botando as coisas que eu aprendi na aula e fuçando também um pouco mais no Photoshop. E aí eu descobri que aqui no Procreate tem algumas funções que também acontecem por lá. E aí eu comecei a perceber que eu poderia deixar os meus desenhos melhores com algumas coisas. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, porque eu já fiz... Quer dizer, na verdade, quem faz o desenho digital já deve saber isso há muito tempo. Mas como eu não tenho muita prática, eu achei o máximo. E aí eu quero mostrar isso também, porque como eu não sabia, pode ter mais gente que não saiba também. Então, né, vamos compartilhar esse conhecimento de colocar desfoque, sabe? Colocar uns efeitos assim na pintura que ajuda a deixar o desenho mais bonito. Bom, agora que a gente tem todas as bases prontas aqui nas camadas também, eu vou começar a sombrear. Eu confesso que o sombreado, assim, que eu normalmente faço quando eu venho para um desenho digital, né?
eu faço um pouco diferente. Mas vamos lá, eu vou selecionar a sombra aqui também. Ó, então, por exemplo, aqui eu já fiz o contorno no rosto, o sombreado no rosto inteiro. Vem aqui na varinha mágica, desfoque gaussiano, e a gente começa a desfocar, que vai ficar muito mais suave esse sombreado. Não é em todo caso que vai funcionar legal assim, né? Mas eu acho que para esse desenho, em algumas partes eu vou fazer isso, não vai ser em tudo. E ajuda a deixar um pouco mais profissional, digamos assim, né? Eu confesso que eu não sou muito fã, assim, mas eu gosto, por exemplo, para a thumb aqui dos vídeos, para desfocar o fundo, é um tipo de desfoque, né? Tem vários outros, mas esse é um tipo de desfoque. Outra coisa que que isso faz também, assim, né? É de deixar como se fossem texturas diferentes, né? Porque, por exemplo, aqui pro cabelo, vamos ver como é que vai ficar sem colocar esse desfoque. Então, a gente pode fazer essa brincadeira de usar em algumas partes, de deixar as outras com esse sombreado mais marcado, assim, né? Bem gráfico. E eu acho que também fica legal. E isso é uma coisa que o desenho digital possibilita, né? Fazer essas variações que, assim, com o desenho tradicional também dá de fazer, mas não fica com esse efeito bem digitalzão, assim, né? Então, acho que tem algumas vantagens também, né? Ó, então fica bem legal essa brincadeira, né? Aqui no cabelo, um pouco mais marcado, bem geométrico, digamos assim, e pra pele já com esse desfoque. Agora, ela tem uma maquiagem que eu não coloquei, então eu tenho que colocar aqui, que é com esse roxo, que é bem um tom de uva, e eu vou deixar ele também marcado. Então eu vou passar aqui por cima, até vou fazer aqui na mesma camada da pele, e ele é um sombreado assim bem marcado também. Pro lábio, como é algo mais delicado assim, ó, eu vou colocar esse sombreado e vamos ver como que fica com o desfoque. É muito sobre o teste também, né? Tem que colocar, ver como é que vai ficar, porque nem tudo que a gente acha que vai ficar bom assim vai funcionar, né? Então vamos ver aqui como que vai ficar no lábio. Acho que ficou, vamos ver de longe assim. Acho que deu um volume legal, dá até pra colocar um pouco menos assim. E como ele é um desfoque, ó, ele borra pra fora. Mas aí é só pegar a borracha que vai dar pra limpar. Então a gente vem aqui com a borracha, olha só como passa um pouco. E aí você vem removendo. Pronto. Ó, ficou bem bonito. Eu acho que eu vou fazer dessa mesma maneira também pros olhos, né? Acho que vai ficar legal. Aí a única coisa chata é que tem que ficar aqui saindo de tudo, desligando as camadas, voltando aqui, mas faz parte do processo também, né? Aí eu peguei aquele rosa mais escuro com a técnica não, né? Mas com o jeito ali de escolher as cores e também sempre lembrar de criar novas camadas. E vamos aplicar o desfoque, vamos ver como é que vai ficar. Traz uma profundidade bem legal, né? E um detalhe que eu gosto de fazer é colocar meio que um tom, assim, um pouquinho mais escuro do cabelo na sobrancelha. Aqui, funcionou, acho que ficou legal. Mas é algo que eu tô colocando e eu acho que tá fazendo bastante diferença, sabe? Tá acrescentando no resultado final do desenho. Então aqui eu coloquei esse amarelo. E agora eu já vou partir para os toques de brilho. Ah, não, eu tenho que fazer também o sombreado aqui dos corações e dos brilhos, né? Já tava esquecendo. A única coisa ruim do desfoque gaussiano é que tem que ficar agora apagando esses excessos, né? Que vazam para fora da forma. E olha como às vezes a gente não percebe, mas sai bastante, né? Aí aqui já limpei os corações, agora eu vou fazer a parte dos brilhos. Bom, tudo pronto, agora vamos para a parte dos brilhos, que eu vou criar aqui uma nova camada. Aí agora eu vou pegar aqui com esse mesmo pincel, o branco, e vou colocar os detalhes de brilho nos olhos. E pronto, aqui nós temos a nossa versão digital. Eu vou colocar aquele processo que eu falei para vocês, de que grava, né, tudo no final do vídeo,
Mas aqui a gente tem o resultado de como ficou. Eu gostei bastante, acho que esse efeito gaussiano faz diferença aqui nos corações, olha como fica bonito. E a gente trouxe esse contraste, né, de algo mais marcado no cabelo, uma parte mais desfocada, né, na parte do rosto, dos olhos. Eu curti muito, principalmente os detalhes de brilho, ó, de coração aqui. Acho que são vários... E esse desenho aqui eu adorei as cores também que eu usei. E aqui nós temos a comparação com o desenho original da foto, que está aqui. A gente pode ver que ele é um pouco mais marcado, que ele traz nuances, assim, né, de um processo feito à mão mesmo, né? Aqui, por exemplo, ó. Então, eu acho legal essa diferença, esse contraste. E aqui a gente tem os dois desenhos feitos de maneiras diferentes, né? O desenho digital e o desenho tradicional. Então, a gente consegue fazer essa brincadeira e eu curti muito. Vocês sabem que, assim, eu prefiro, né, o desenho tradicional, o processo todo eu prefiro, eu acho mais legal, mas o desenho digital é um baita quebra-galho, é mais prático, é mais rápido. Aqui tá essa comparação também, né, para mudar os ares aqui, né, sair do papel para uma tela e ver como que fica o resultado. Então, agora eu vou colocar o processo inteiro que a gente fez aqui no iPad, aqui para vocês verem do aplicativo Procreate. Esse é o vídeo de hoje, então eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado esse processo um pouco diferente, né, de como eu faço o desenho digital, transformando um desenho tradicional em digital. E para mais vídeos de desenho, desafios de desenho, teste de materiais, já se inscreve aqui embaixo no canal, que tem vídeo por aqui segunda e quinta às 19 horas, sempre nesse universo de desenho, e eu acho que você vai gostar. Deixa o seu like se você não deixou ainda, que é super importante para apoiar aqui o canal e me incentivar a trazer mais vídeos por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima!